gravo esse vídeo, deixa eu lhe explicar a minha perspectiva nesse vídeo. Gravo esse vídeo pensando a eleição presidencial de 2022, né, tem que trabalhar com o cenário. A eleição presidencial de 2022, o cenário de que Bolsonaro será o candidato da direita, da agenda econômica da direita, e que Bolsonaro mobilizará a guerra cultural e mobilizará as religiões ou a religião, ou mobilizará, eu diria mais, a religiosidade, mais do que as religiões. Quanto mais religiosa é uma pessoa, o que é ser religioso? É frequentar mais a igreja, é orar ou rezar mais dentro de casa diariamente. Quanto mais religiosa é uma pessoa, mais ela reza ou ora dentro de casa, diariamente, nas refeições, mais ela frequenta a igreja diariamente, a cada 2, 3 dias, semanalmente. E quanto menos religiosa é uma pessoa, menos ela frequenta a igreja e menos ela ora ou reza em casa. Então, Bolsonaro mobilizará a religiosidade do povo brasileiro. E o povo brasileiro, ele é religioso. A percentual daqueles que não têm religião ou que se declaram ateus, agnósticos, etc., é muito pequeno no Brasil. Tá? Então, mobilizar a religião é eleitoralmente relevante. E aí Bolsonaro na ONU faz esse discurso mencionando cristofobia. Então, estou pensando lá na frente. Tá? Bolsonaro já está pensando no que ele vai plantar de hoje para frente no discurso eleitoral para derrotar o seu adversário no segundo turno, que provavelmente será a esquerda, provavelmente será um candidato PT. Tá? E aí eu estou pensando nisso, né? Basicamente é o meu enquadramento no raciocínio aqui, é um enquadramento pragmático. Bolsonaro, ele está fazendo mal ao país, ele precisa ser derrotado, e para ser derrotado, o adversário de Bolsonaro, o adversário que terá mais condições de derrotar, vai precisar encarar de frente esse negócio da cristofobia, de Bolsonaro jogar no colo do adversário a rejeição a Cristo, a rejeição à religião. Tá? Isso tem que ser visto com muita seriedade. Tá? É assim que eu considero isso. Bom, então, agora vamos olhar Estados Unidos, por exemplo. O que os republicanos vêm fazendo? Não é Trump, não é de hoje. Os republicanos vêm tentando carimbar no Partido Democrata a ideia de que eles não são amigáveis com a religião. Né? Nas pesquisas feitas nos Estados Unidos, eles utilizam a palavra friendly, amigável. Friend vem de amigo, friendly, amigável. Né? Então, fazem essa pergunta. Os democratas são amigáveis com relação à religião? No Brasil seria diferente a formulação da pergunta. Então, Bolsonaro irá tentar carimbar na esquerda a inimizade com relação às religiões. Né? E aí, religião de matriz cristã, né? A evangélica, a católica, é isso. Então, a esquerda precisa se precaver diante disto. Né? E o que significa se precaver? Evitar qualquer comportamento, estou pensando pragmaticamente, né? A sociedade não vai mudar, nós estamos em 2020. De 2020 até 2022, a sociedade brasileira continuará altamente religiosa. Né? Isso não vai mudar. Então, caso você queira vencer as eleições, você tem que se enquadrar a religiosidade da sociedade brasileira. Tá? E aí entra a cristofobia. A esquerda não pode dar oportunidades a Bolsonaro de carimbar nela, a esquerda, a ideia de que ela não é amigável, ou é contra Cristo, ou é contra as religiões cristãs. Isso ela não pode fazer, caso queira vencer a eleição. Caso ela queira doutrinar a sociedade, mudar a sociedade, e não se importe nem um pouco em vencer ou não a eleição de 2022, ela pode fazer o que ela quiser. Pode continuar, tem gente da esquerda lá, né, que faz discurso ateísta, discurso antirreligioso, né, aquele, como é que é, os neo-ateístas, né, discursos racionalistas, né, que ridicularizam as crenças religiosas cristãs. Né. Então, isso daí, quem quiser fazer isso, saiba, você está colocando em risco a eleição de 2022. Tá? E mesmo que não seja um partido político, e mesmo que não sejam políticos, mas sim pessoas associadas. Até por isso, né, aquele especial lá, eu fui criticado por isso, aquele especial de Natal do Porta dos Fundos, né, ridicularizando Jesus Cristo, as pessoas não entendem a minha postura. As pessoas acham, dizendo o seguinte, não, porque colocaram um Jesus gay, né? Nada contra a homossexualidade, nada contra.
A questão é quando as pessoas que acreditam e veneram Jesus Cristo, as pessoas religiosas, têm uma imagem de Jesus Cristo que não é uma imagem de homossexualidade. Então, na hora que você diz que ele é, você está ferindo essas pessoas. Né? É basicamente isto. Não me fere. Né? E eu sei que não fere a muitos que assistem esse vídeo, mas você está ferindo a grande maioria do eleitorado brasileiro. Então, se você quiser ganhar uma eleição, você não pode se associar a pessoas que fazem isso. Tá? Eu estou falando pragmaticamente. Agora, se você quiser mudar a sociedade, a mentalidade da sociedade, você fica fazendo isso à vontade. Né? Você tem que sempre saber, está colocando em risco vencer a eleição de 2022. Né? É sempre as suas atitudes precisam ser responsáveis. Né? E ao ser responsável, para ser responsável, você tem que considerar que de hoje, de 2020 a 2022, não haverá uma diminuição significativa da religiosidade da sociedade brasileira. Então, se você quiser derrotar, e Bolsonaro corre o risco de colocar Damares de vice. Se ele coloca Damares de vice, ele chama mais para ele ainda mais a religiosidade e o discurso religioso. E ele vai tentar carimbar ainda mais na esquerda e nos candidatos que vão ter condições de derrotá-lo, essa ideia de que eles cultivam a cristofobia. Então isso é muito perigoso, é algo que precisa ser visto com muito carinho e muito cuidado. Tá? E agora, vale aqui uma menção, né, importante aos neoateístas, né, que criticam a religião baseado simplesmente na racionalidade. Eles perdem o mais importante da religião. A religião, as crenças religiosas, elas são capazes de fazer com que o ser humano haja coletivamente para além de sua relação de parentesco. O ser humano tem muita facilidade de agir coletivamente quando se trata da família. Agora, para agir fora da família, a religião é o principal motivador no mundo, quantitativamente falando, para o bem e para o mal. Né? Para essas pessoas que estão na religião, nas igrejas no Brasil, que participam das igrejas, a vida delas melhora com a religião. Elas só estão nas igrejas, né, porque a vida melhora neste mundo e não no além. Tá? Se a vida não melhorasse nesse mundo, elas não estariam nas igrejas. Então toda crítica à religião é uma crítica àquilo que a pessoa pertence, que ela vive, é uma crítica ao pertencimento. Nesse sentido, eu estou dizendo, as crenças dela são de menos. Né? Para pertencer ali, ela vai acreditar no que está ali dentro da igreja. E aquele pertencimento vai fazer o quê? Que a informação ali na igreja circule, ela vai conseguir uma oportunidade de emprego que ela não conseguiria se não estivesse na igreja, ela vai conseguir a ajuda de alguém que ela não conseguiria, uma vaga na faculdade que ela não conseguiria se não estivesse na igreja. Então aquilo tem muito valor para aquele que participa. Então quando a pessoa ataca, né, ela vai sofrer uma reação muito grande porque aquilo efetivamente melhora. Ela é um elemento de agregação, de pertencimento comunitário. Né? Participar de uma igreja tem um elemento social com resultados de melhoria, de bem-estar material e bem-estar psicológico de quem participa da igreja. Por isso o ataque à religião é muito negativo. E as religiões que mais cresceram foram as que mais fizeram isso. Tá? Foram aquelas que conseguiram mais adesão de pessoas. A adesão é sempre lenta, no longo prazo, é algo... Né, eu venho estudando a religião, é um processo. Tem religiões que são religiões de conversão, tem religiões que não são de conversão. Por exemplo, o judaísmo, você nunca ouviu falar de missionários judeus. Os judeus não querem converter ninguém, eles querem crescer e multiplicar. Já as religiões cristãs, todas elas são religiões de conversão. Então, tem diferenças entre elas, mas o objetivo delas é este. É fazer com que a vida da pessoa melhore neste mundo. E ela consegue fazer isso da perspectiva de quem participa da religião. Tá? Eu estou ouvindo o outro a falar isso para você. Então eu estou tentando mostrar a importância da religião, né, que as religiões fazem muitas coisas que a esquerda defende, né, que é melhorar a vida daquele que mais precisa de algum tipo de apoio. Tá? Graças à crença no transcendente, graças à crença de que há um Deus que define regras, porque na hora que você coloca seres humanos definindo regras, né, é mais difícil para a pessoa acreditar. Seres humanos têm menos legitimidade do que um Deus transcendente para definir regras. Por isso as pessoas seguem com maior adesão a esse ser invisível, né, ou de difícil acesso, esse ser transcendente. Então, faz sentido, né,
para a agregação humana e para a melhoria da vida dos seres humanos, a crença religiosa. Enquanto a esquerda não compreender isso, ela terá dificuldade de valorizar a religião e fica fazendo essa crítica neo-ateísta, que é uma crítica que perde, lamento, né, o mais importante da religião, que é justamente o pertencimento a uma comunidade e não as crenças em si. Ao fazer a crítica racional às crenças, está atirando no alvo absolutamente errado, né? Se você quer tirar a religião de uma pessoa, você tem que dizer, bom, o que vai substituir a religião para que ela melhore a sua vida material e psicológica. Então, basicamente isso, a cristofobia que Bolsonaro tentará carimbar na esquerda, ela precisa, desde já, ser enfrentada com vacinas efetivas. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos, traga novas adesões para o canal. Um grande abraço.